Então, você sabe que se você fizer uma refeição com aquele pão integral, ele não precisa ser 100% integral, ele tem fibra. Ah, mas eu não preciso saber quantas gramas de fibra tem? Não, não precisa saber. Ele tem fibras. E aí, o que você vai fazer? Você não vai comer só o pão com as fibras. Você vai incluir proteína e gordura. O que é gordura? Manteiga, queijo tem gordura, ovo tem gordura, carne tem gordura. E aí você vai incluir proteína. Bom, se você colocou uma carne, a carne já tem gordura e proteína. Se você colocou ovo, já tem gordura e proteína. E você ainda pode colocar um fio de azeite. Se você entender essa dinâmica, você não precisa ler rótulos de alimentos. Você se liberta disso. E é maravilhoso. Gente, eu sofri com isso. Na época que eu queria emagrecer, lá nos meus 15, aos meus 20 anos, mais ou menos, eu ficava lendo rótulo de alimento. E era muito estressante. Porque quando você vai ler rótulo de alimento, e a indústria alimentícia sabe disso. O que a indústria alimentícia faz? Ela se aproveita disso para vender mais. Então, ela vai colocar ali, é lógico que tem uma padronização, né, uma lei a seguir, mas ela tem a oportunidade de colocar no rótulo, e não naquela tabelinha nutricional. Ela coloca em volta, né? Rico nisso, rico em fibras, rico em vitamina, e rico, nananã, que é para fazer com que você compre aquele alimento. Entende? Agora, a banana, a melancia, a manga, o brócolis, o melão, né, e todas as outras frutas, legumes e verduras, tem rótulo? Não tem rótulo. E, inclusive, acaba vendendo menos, né? Porque não tem rótulo. Mas se você se atentar a isso, que você não precisa dos rótulos, e sim você precisa de conhecimento dos nutrientes e do quão importante é você ter uma variedade de alimentos e não um cardápio fixo, rígido para você seguir, maiores são as suas chances de baixar a glicemia e manter a glicemia normal, sem depender de rótulos. Então não fica preocupada não, Maria. Ai, nossa, aqui ó, tem açúcar. Eles são obrigados a colocar aquilo e às vezes a gente fica escrava disso, né? Escravo disso. E não precisa, tá? Pode relaxar um pouquinho mais, pode comer o pão integral, pode comer o pão branco também. E é só não comer só pão. Já fui a 3 médicos, nutricionista, faço musculação e não consigo baixar a taxa glicêmica. Gente, tá vendo o que eu tô falando? Então, às vezes as pessoas me questionam aqui, você não é nutricionista, você não é médico, mas é porque as pessoas vão no médico nutricionista e não baixa. E vão na academia também e não baixa, tá? Olha, todos falam, corte o leite, o glúten, o açúcar. A gente não precisa cortar nada. Não precisa cortar nada. A não ser que você seja alérgico a leite, a não ser que você seja alérgico a glúten. Aí sim, né? Mas acredito que não é o caso da maioria das pessoas. O diabético pode comer banana, melancia, porque é uma confusão triste, gente. Pode. Diabético pode comer qualquer fruta. Não é a fruta, é como você come uma fruta. E se você come essa fruta com medo, com receio de que ela vai aumentar a sua glicemia, aí aumenta mesmo, tá? Mas não é porque eu estou pensando que aumenta e aumenta. Não, existe um mecanismo que acontece isso. Quando você está com medo, seu corpo libera 2 hormônios principais, que são os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, que é para você fugir. Só que você não tem do que fugir, né? Porque é um medo ali, um medo não real, vamos dizer assim. Você está com medo, não estou falando que não é um medo real, mas não é uma coisa física que está te ameaçando e que você teria que fugir, né? Não é um ladrão, não é um animal, não é um pitbull. E aí você não tem do que fugir. E aí você fica ali com aquele medo concentrado e esses hormônios, cortisol e adrenalina concentrados na sua corrente sanguínea. E o que eles fazem? Eles pegam lá no fígado, mandam sinal, o seu fígado produz açúcar e joga no seu sangue para que você tenha energia para fugir. Como você não tem o que fugir, esse açúcar fica ali no sangue aumentado e o seu pâncreas tem que trabalhar mais
para retirar esse açúcar no sangue. E se você está com medo de comer, isso acontece também. Tá? Tem gente aí aumentando açúcar no sangue só por conta dessa tensão, desse estresse devido ao diagnóstico de pré-diabetes e desse medo que a pessoa acaba desenvolvendo da comida. Gi, mesmo comendo geleia sem açúcar e torrada, bolacha salgada, dá pico? Então, a geleia sem açúcar, ela tem açúcar porque é açúcar da fruta, né? A não ser que seja aquela geleia diet, que não tem fruta, que tem só uma gelatina, né? Aí não é legal, não, mas é por causa de corante, né? Agora, torrada, bolacha salgada, dá pico, sim. Pode dar pico, se não tiver fibra. Tá? Mas dependendo da geleia, se for uma geleia de frutas mesmo, ela pode ajudar, mas se você substituir, assim, e depende do horário, tá, gente? A torrada e a bolacha com geleia e mais nada, eu quero comer só torrada com geleia. Aí é melhor você comer no seu café da manhã, ou no lanche da manhã, ou perto do exercício físico. Vamos supor que você vai caminhar. Torrada com geleia é uma ótima dica de lanche e alimentação, uma refeição pré-treino, pré-exercício, tá? Ou você acabou de fazer exercício e você quer comer alguma coisa, você pode comer a torrada com geleia, que daí não vai dar pico de açúcar no sangue. Agora, se você comer a geleia sem açúcar, com torrada ou bolacha, à noite, pode ter um pico de açúcar no sangue, porque a torrada e a bolacha têm carboidrato simples, principalmente se for uma torrada, uma bolacha que não é integral. E a geleia, se for uma geleia de fruta mesmo, sem açúcar, sabe aquela geleia 100% fruta? Geleia de goiaba, geleia de... Tem uma geleia de morango, né? Que tem bastante fruta. Aí sim, não. Mesmo essas geleias sem açúcar, com bastante fruta, elas têm bastante açúcar, que é açúcar da fruta. Tá? Agora, se for aquela geleia diet que não tem fruta, ela só tem uma gelatina ali, um negócio de sabor, que até tem algumas, eu acho. Aí não é legal você consumir, é porque ela tem muito adoçante. Aí é ruim, tá? Mas aí é pior ainda, porque daí não vai ter as fibras da fruta. E aí, então, você tem que evitar essa refeição no meio da tarde, à noite, porque senão vai dar pico de açúcar no sangue, sim. Meu café é panqueca de maçã, adiciono cacau em pó, farinha de linhaça, canela. Será que está nutritiva? Se você comer sempre só isso, você não vai ficar nutrida, não. Tem que variar, tá? Tá legal? Tá legal essa refeição, mas se você comer sempre só isso, não é legal, não. É importante variar. Essa panqueca de maçã, eu não sei como que é. É panqueca mesmo? Sim, você prepara com farinha e ovo, tá? Olha só, gente. A Águida tá falando, Gi, minha glicemia de jejum deu 84, glicose 119, hemoglobina 105,8. Na verdade, esses 119 é uma glicemia estimada, tá? Imagino que seja isso. Quando a hemoglobina glicada está 5,8, a glicemia estimada é 119. Agora, se a sua glicemia deu 84, tá legal. O que a gente precisa fazer? Olhar lá para os hábitos para ver se tem alguma coisa ainda que você está fazendo que está dando pico de açúcar no sangue e que está fazendo com que essa glicemia fique, essa hemoglobina glicada fique em 5,8. Mas aí não tem como eu te falar, tá? Mas a glicemia de jejum 84 significa que seu pâncreas está funcionando bonitinho. E aí a gente só precisa entender se essa hemoglobina glicada é por conta dos hábitos, então teria que investigar os seus hábitos, ou se é por conta de alguma outra questão, tá? Às vezes falta de ferro, pessoa que tem deficiência de ferro pode dar hemoglobina glicada mais alta, por exemplo.